repórter do Bandeira 2, Eliel Alves. Morre no Restauração adolescente baleado no bairro de Campo Grande. Vendedor assassinado a facadas na residência em Jardim, São Paulo. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta sexta-feira, 8 de fevereiro de 2019. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Ligadinho o tempo todo aqui na Radional, repórter Marcos Freitas. Olha, ligados aqui na Radional Léo Inojosa, no Detran, no setor dos táxis e também de todos os transportes. Léo Inojosa tá ligado com a gente. E o filho dele, Lucas, tá lá no Ceará. Gena, mora na rua Garanhuns, em Arthur Longuinho Paulista. Ele e o vizinho dele, Orlando. Orlando tá lá com o somzão, ouvindo a Radional. Gena, inclusive, todos os domingos, ele participa de uma pelada, jogo de bola, no Clube dos Judiciários, pertinho do sítio do Pica-Pau Amarelo, em Paulista. O vigilante Wagner, no bairro de Passarinho, na rua Guanambi, na Bomba da Metério. Gilson e a esposa Silvia são vizinhos de Sueli, cabeleireira, irmã de Rona. Também estão lá Danda da Funerária Canaã, lá na Bomba da Metério. Tuca Versátil e o bar dele, também lá na Bomba da Metério. O sargento reformado Gerôncio tá lá em Casa Amarela. A turma do Bradesco de Casa Amarela ligada na gente aqui na Radional. Os vigilantes, Mota da Feira da Rodinha, Flávio da Macaxeira, Carlos do Bolo da Jona Bezerra e Nanha de Dois Unidos. Os gerentes, André, Pedro, Ana Flávia e Jadilson. O comissário Jorge dos Santos do Roque Santeiro, lotado na delegacia dos Pinheiro. O sargento Elmiton do 21º Batalhão e o filho dele, Júnior, está no bairro do Poiado. Chapeleta da Nordeste, mora no Vasco da Gama. Tita dos Teclados e a esposa Rosa no bairro de Campo Grande. O comissário Zezinho, a esposa do Zezinho, Jerusa, o irmão do Zezinho, Maduqueu, que é lotado na delegacia de Casa Amarela, e o pai dos dois, o delegado José Antônio, todos no Vasco da Gama. Na Vila Torres Galvão, em Abreu Lima, estão ligados Clécio da Barbearia e Vandinho e Gibson do Martelinho de Ouro. Del Lanterneiro, ele e a esposa Tamires lá na Esmaltaria no Caetés 3. Durante as últimas 24 horas foram registrados 6 homicídios em Pernambuco. 2 crimes ocorreram no interior do estado e 4 aqui no Grande Recife. E do dia 1º de janeiro até agora em Pernambuco já foram registrados 343 assassinatos, sendo 190 no interior e 153 no Grande Recife. José Geraldo Marques, um homem com 49 anos, residente na rua José Salvador Pereira, no centro em Buíque, no interior do estado, foi alvejado por disparos de arma de fogo durante uma briga em família por questões de herança. Levado para o Hospital Regional do Agreste, José Geraldo Marques faleceu lá no Hospital de Caruaru e o corpo foi encaminhado ao IML. O morador de rua Luiz Fernando de Assis foi assassinado a golpes de faca peixeira no centro em Vitória de Santo Antão, tendo sido ainda levado para o hospital local. De acordo com informações, o suspeito do crime teria sido um sujeito conhecido apenas como Matuto. Fernando Henrique da Silva, com 28 anos, residente no Alto Santa Terezinha, em Água Fria, foi socorrido aqui no Hospital da Restauração antes de ontem, vítima de um brutal espancamento de autoria e motivos não informados, e ontem ele não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. O corpo de Fernando Henrique da Silva foi removido para o Instituto de Medicina Legal por Walter do Vasco da Gama, funcionário do necrotério aqui do HR. Um rapaz identificado apenas como Daniel, residente em Araçoiaba, foi agredido a golpes de faca peixeira pela companheira dele, Mauricélia. Os motivos não foram informados e ele, Daniel, foi socorrido no hospital lá de Araçoiaba, de onde foi em seguida removido para o Miguel Arraes, em Paulista. Um policial militar morreu durante uma atividade de treinamento da polícia na localidade Ilha do Fogo, no limite entre Petrolina, no sertão do estado, e Umbuzeiro, na Paraíba. Luciano Souza Menezes era aluno do Batalhão de Operações Especiais, o BEP, e morreu durante o curso de água. Ele passou mal, chegou a ser resgatado por uma equipe do Corpo de Bombeiros que estava de plantão no local. Tentaram reanimá-lo, mas sem sucesso. Morre no Restauração um adolescente baleado no bairro de Campo Grande. Vendedor assassinado a facadas na residência em Jardim, São Paulo.
Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte, AM 780 e FM 90.3. Genesi Gena mora na rua Garanhuns, em Arthur Longuinho Paulista. Ele e o vizinho dele, Orlando tá lá com o somzão, ouvindo a Rádio Jornal. Gena, inclusive, todos os domingos, ele participa de uma pelada, jogo de bola, no Clube dos Judiciários, pertinho do sítio do Pica-Pau Amarelo, em Paulista. Suspeito de agredir idoso em condomínio no Prado já está no Cotel. A notícia com a repórter Elis Martins. Lorissandre Félix Arruda, de 34 anos, teve a prisão preventiva decretada pela vara criminal. A violência foi registrada por câmeras de segurança e as imagens rapidamente viralizaram na internet. A decisão judicial será detalhada em coletiva de imprensa logo mais, na sede da Polícia Civil, com o delegado do idoso Germano Cunha. O funcionário público Marcos Bezerra, de 60 anos, se recupera da lesão no septo nasal. O idoso conta que tudo começou quando pediu que um grupo de crianças diminuíssem o barulho próximo à casa dele. Um dos garotos de apenas 8 anos teria dito, abre aspas, os incomodados que se mudem, fecha aspas. Minutos depois, ao encontrar o pai do menino, Marcos Bezerra relatou o ocorrido, mas a reação foi violenta. O funcionário público foi empurrado e, ao cair no chão, foi esmurrado e chutado várias vezes. Vamos relembrar o que relatou a vítima, assustada com a violência do vizinho de condomínio. Eu faço uma caminhada com minha cachorra, volto para o meu apartamento e encontrei 2 meninos brincando com a bicicleta, fazendo um barulho grande. Eu pedi para um deles parar e dizer isso porque para ele que não era próprio aquele tipo de procedimento, que eles colocaram uma garrafa PET na roda e ficava fazendo um barulho alto, assim, para a comunidade lá no entorno, no hall dos condomínios. O outro garoto também, com a mesma coisa, parei para ele e falei, olha, tá fazendo barulho, diminui. Esse garoto chegou e disse, olha, os incomodados que se mudam. O menino tem mais ou menos entre 8 a 9 anos de idade. Eu achei aquilo muito estranho, eu peguei e fui para a churrasqueira do condomínio. Nesse meio tempo eu disse para ele, olha, falei com o menino ali, ele falou, os incomodados que se mudam. Eu achei tão estranho para um menino de 8 anos falar um tipo dessa coisa. Aí alguém disse, o pai dele está por aí. Ah, tudo bem. Daqui a pouco o pai dele chegou. Eu falei para ele, rapaz, o teu menino falou para mim assim, os incomodados que se mudam. Eu achei isso não é razoável. Aí ele falou, o pai do menino falou, então ele agora vai fazer barulho até a hora que ele quiser. E vou dizer mais, agora ele vai pedir para você, os incomodados que se mudam. Ele deu um murro inesperadamente, e me empurrou, bati com a cabeça e pronto. A Polícia Civil diz que Lorissandre Félix Arruda tem um histórico de conflitos no condomínio no bairro do Prado. O morador disse à imprensa que se arrependeu da agressão, mas afirmou que o filho foi mordido pelo cachorro do idoso primeiro. Ele diz que está sendo condenado injustamente, porque existe o outro lado do fato. Ele chega me chamando de marginal, chamando meus filhos de marginal, porque não poderiam estar ali andando de bicicleta. Para ele acha que o cachorro dele tem que andar solto e as crianças andando de bicicleta incomodam o cachorro dele, e foi o que aconteceu, que acabou o cachorro dele, ele foi e mordeu meu filho. Só que nisso ele faz praticamente de propósito, porque ele pede meu filho parar de andar de bicicleta, meu filho não para, ele vai, solta o cachorro vai e morde meu filho. Depois a imagem mostra, ele vai, coloca a coleira no cachorro, aí já vai discutir com as outras crianças, e depois ele vai na minha direção, e tanto é que meu filho vai, passa perto dele, o cachorro dele, ele diz que o cachorro dele é um cachorro dócil, para ele é um cachorro dócil, e o cachorro dele avança de novo no meu filho. Aí quando meu filho me diz que foi mordido pelo cachorro dele, e acontece o fato dele me agredir, verbalmente e fisicamente, ele me dá um tapa. Aí é quando eu entro em vias de fatos com ele. Passei do ponto, teria feito totalmente diferente, violência não leva a nada, errei, estou pagando pelo erro que eu fiz, mas ele também errou em ter agredido meu filho, que ele também agrediu meu filho fisicamente e verbalmente. Não havia a menor necessidade de acontecer tudo o que aconteceu. As pessoas estão vendo o lado dele, mas realmente ninguém ainda viu o meu lado como pai. A defesa do suspeito deve ingressar com um pedido de habeas corpus no Tribunal de Justiça de Pernambuco nas próximas horas. Elis Martins para o Bandeira 2.
Durante as últimas 24 horas registrados 6 assaltos a ônibus, 3 deles do sistema BRT. Por volta das 7h30 da noite foi na quarta etapa do Rio Doce, Olinda. Ônibus da Caxangá fazia a linha Ouro Preto, Rio Doce. Por volta das 8 da noite, na PE15, pertinho do cemitério Morada da Paz em Paulista, um BRT foi assaltado, fazia a linha Brelima, Dantas Barreto. Por volta das 5h40 da tarde, na PE15, pertinho da UPA da Tabajara, o outro BRT assaltado, fazia o itinerário pela Pedro Silveira, Prefeitura Cidade do Recife. O outro BRT foi assaltado por volta das 7h05 da noite no Salgadinho, em Olinda. Ônibus fazia a linha Igaraçu, Prefeitura Cidade do Recife. Por volta das 6h15 da noite, pertinho da ACD, na comunidade Ilha de Bezerra, no bairro de São José, um ônibus da Globo fazia a linha Guabiraba Debe, foi assaltado e os passageiros roubados. E por volta das 9 da noite, foi a vez de um ônibus da Metropolitana, linha Barro Macaxeira, ser assaltado, só os passageiros roubados. E o crime aconteceu na BR-101 no Jardim São Paulo. Portanto, foram 6 assaltos a ônibus registrados de ontem para hoje. Neste mês de fevereiro, já foram registrados 41 assaltos e no ano, 222 assaltos a coletivos. Tereza Raquel Medeiros da Silva, com 40 anos, residente na rua Vista Nova, no bairro do Jiquiá. Ela foi brutalmente espancada pelo companheiro dele, Jefferson Ângelo Correia Xavier da Silva. Ele danou socos, pontapés e ainda danou a bicicleta por cima dela. Isso aconteceu na residência da família e ela, Tereza Raquel Medeiros da Silva, foi socorrida na emergência aqui do Hospital da Restauração. Luiz Milas da Silva, de 20 anos, residente na Primeira Travessa, Nazaré, bairro Santa Mônica, em Camaragibe, sofreu um acidente de motocicleta e foi socorrido aqui no Hospital da Restauração. Carlos André da Silva, de 17 anos, residente na rua Ipojuca, no bairro Irmã Júlia, em Bezerros, foi alvejado por disparos de arma de fogo na residência dele por 5 homens. Os caras invadiram a casa, meteram bala nele e fugiram. Levado para a unidade mista São José, lá em Bezerros, Carlos André da Silva foi removido aqui para o HR. Flávio Alexandre de Souza, com 41 anos, residente no lote 92, em Cavaleiro Jaboatão dos Guararapes, foi agredido a golpe de facão na cabeça na Avenida Agamenon Magalhães, pertinho da garagem de ônibus da Metropolitana. A autoria e os motivos da agressão não foram informados e a vítima foi socorrida na emergência aqui do HR. Ítalo Juan Gomes da Silva, de 16 anos, residente na rua Otaviano Heráclio, em São José da Escócia, Feira Nova, foi agredido a socos e pontapés por um tal de Ítalo, vizinho dele, e foi socorrido aqui no HR. Luciano de Andrade Lima, 48 anos, residente na Avenida Bernardo Vieira de Melo, no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes. Ele foi agredido com coronhadas na cabeça por elementos marginais numa tentativa de assalto, levado para a unidade de pronto atendimento à UPA de Barra de Jangada. Luciano de Andrade Lima foi removido aqui para o HR. Hélio Ferreira da Silva, de 25 anos, residente no bairro do Janguim Paulista. Este foi brutalmente espancado na rua Paranatama, pertinho do terminal de ônibus de Beira-Mar. A informação que ele estaria bebendo quando foi agredido, e o suspeito José Clemente Fonseca Borba Júnior foi preso e encaminhado à delegacia de Paulista. Levado para a UPA de lá de Paulista, Hélio Ferreira da Silva foi removido aqui para o Hospital da Restauração. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Raimunda de Jesus Dantas, com 48 anos, residente na rua Princesa do Agreste, no bairro da Baixa Verde, em Itamaracá. Ela foi agredida com coronhadas na cabeça por marginais, levada para o hospital lá de Itamaracá e de lá foi removida aqui para o HR. Alisson José da Silva, de 19 anos, residente na rua São Lázaro, em Caruaru, sofreu queimaduras num acidente com álcool e foi trazido aqui para Recife para o HR. João Batista Filho, 44 anos, mora na rua da Matriz, em Goiânia, foi agredido a socos e pontapés por marginais, tentativa de assalto, levado para a unidade da Policlínica Barros Lima, em Casa Amarela. João Batista Filho foi removido aqui para o HR. Morre no Restauração um adolescente baleado no bairro de Campo Grande. Anderson Felipe Silva da Rosa, um adolescente de 17 anos, residente na rua Lauro de Souza, no bairro de Campo Grande. Ele foi alvejado por disparos de arma de fogo
no último dia 4, na rua Marquês de Abrante, lá em Campo Grande. Elementos desconhecidos meteram ficha no adolescente que estava internado aqui no Hospital da Restauração, até que de repente ontem ele não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. E atenção! Vendedor assassinado a facadas na residência em Jardim, São Paulo. Gilmar Fernando da Silva, um jovem com 24 anos de idade, vendedor, residente na nona travessa da Estrada do Curado, pertinho do Campo do Arroz, no bairro do Jardim, São Paulo, foi assassinado a golpes de faca peixeira na residência dele por um elemento desconhecido. Ele ainda lutou bastante, brigou bastante com o criminoso, mas terminou morrendo na ponta da faca. A motivação do crime é desconhecida. O suspeito está sendo procurado, mas a arma utilizada no crime foi apreendida ainda na residência da vítima, Gilmar Fernando da Silva, cujo corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento feito por uma equipe do Instituto de Criminalística e agentes da Força Tarefa do DHPP. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte AM 780 e FM 90.3.